Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Hoje falaremos do terceiro cavaleiro, o cavaleiro do cavalo preto. Está em Apocalipse capítulo 6 e o versículo 5 que diz assim: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava assentado sobre ele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Já vimos em vídeos anteriores que cavalo no livro de Apocalipse e na Bíblia, mas mais especificamente no livro de Apocalipse, trata-se de uma força, de um poder, algo que avança. Se trono é um poder estabelecido, cavalo é um poder que avança. Esse cavaleiro não tem uma espada nas mãos, como o cavaleiro do cavalo vermelho. Ele tem uma balança. Então sabemos que depois de guerra sempre vem fome, dificuldades financeiras. É interessante saber que existem algumas linhas de interpretação sobre este tema, sobre este cavaleiro. Por exemplo, algumas pessoas vão dizer que seria um período da igreja, um período de 313 da nossa era, quando Constantino junta a igreja com estar aquela confusão toda, mas isso seria forçar a barra demais no nosso ponto de vista. Outras pessoas vão dizer que não se trata de uma fome física, seria uma fome espiritual. E vão dizer que em Amós, capítulo 8, versículo 11, Deus fala que haveria tempo, que teria fome e sede, e que não era fome de pão, nem sede de água, mas seria de ouvir a palavra de Deus. O próprio Jesus Cristo disse em João, no capítulo 6, o versículo 35, que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então vão pegar esse texto e do cavaleiro do cavalo preto e vão dizer que trata-se de Jesus falando sobre a falta de espiritualidade na terra, a falta de Deus na terra. Eles dizem, alguns defendem esse ponto de vista. A balança aqui é um símbolo, um significado de sentença. Os homens, por causa da guerra do cavaleiro anterior, deixaram as suas ferramentas agrícolas e pegaram armas para guerrear. E com isso, a consequência é falta de alimento. Como o cavaleiro vem numa sequência de cavaleiros aqui, falsa paz, guerra, então fome, entendemos tratar-se exatamente de fome física, uma fome que virá no futuro. E só para entender essa questão de fome, a Bíblia mostra por diversas ocasiões sobre mulheres, mães, cozendo a carne dos próprios filhos. Eu separei aqui, por exemplo, 2 Reis, capítulo 6, versículo 26 até o 29, onde mostra que 2 mulheres combinaram de matar os filhos porque havia um cerco em Samaria, se não me engano, está em 2 Reis 6 e 26. Então, como estava cercado a cidade, não tinha alimento, as 2 mulheres decidiram: vamos comer o seu filho e depois que não tiver mais comida, nós comemos o meu. E aconteceu que ela não quis, uma comeu o filho da outra e depois não quis repartir o filho, e essa história veio a público. O que acontece aqui? Em Lamentações também, capítulo 4, versículo 9, vai dizer assim: as mãos das mulheres piedosas cozeram os próprios filhos. O texto não diz que foi as mãos de mulheres ruins, de pessoas más. O texto diz que foi mãos de mulheres piedosas que comeram a carne, que comeram os próprios filhos. Existem relatos também do cerco em Jerusalém,
quando o general Tito cerca Jerusalém, os historiadores contam que quando adentrou a cidade, encontrou lá restos ainda de criança que estavam preparados para comerem depois. Então, é uma situação muito complicada quando a fome bate na porta. É muito fácil você dividir o seu pão com alguém, porque você sabe que vai poder comprar outro pão amanhã, ou que tem em casa, ou porque está fazendo um regime, mas quando você sabe que não vai ter mais, que chegou mesmo, inclusive no texto de Lamentações 4 e 9, fala que é melhor morrer na guerra, na espada, do que morrer de fome. Porque os que morrem de fome vai se definhando gradativamente. O texto diz que era um dinheiro para comprar uma porção de trigo, ou 3 porções de cevada. Uma porção de trigo, entende-se que seria mais ou menos entre 450 a 650 gramas de trigo, ou então 2 quilos, mais ou menos isso, é uma porção. Essa porção de trigo é exatamente a porção que entende-se que um ser humano, que um homem deveria alimentar-se por dia. Então, ele terá que trabalhar, porque um denário era um dia de serviço de um cidadão, de um soldado romano. O preço de um denário era o serviço, era o pagamento de um dia do serviço de um soldado romano. E numa situação normal, era possível comprar até 24 porções de trigo, isso fora da guerra. Então entende uma coisa aqui, um denário você conseguiria comprar 24 porções de trigo em uma situação normal, mas pelo fato da guerra, então o preço dos alimentos estarão muito altos. Então aqui só uma porção por um dia todo de serviço. E quando o texto fala que a cevada estará mais barato, é porque a cevada sempre foi considerado alimento para fazer ração, para dar para animal e para dar para escravo. Então aqui terá que abrir mão de comer um alimento mais nobre e trabalhar o dia todo para comprar 3 quilos de alimento para fazer ração. Isso contando que alguém teria uma família, ou contando que a maioria das pessoas não se sentiria satisfeito trabalhando um dia todo para comer meio quilo mais ou menos de alimento feito de trigo. Eu tenho aqui 2 perguntas e uma informação. A primeira, terá alimento nessa época? Sabemos que não, porque como os homens deixaram as suas ferramentas agrícolas, deixaram de se ocupar com o trabalho agrícola, foram fazer guerra, faltou alimento. E a segunda, terá emprego? Também será uma situação, um momento difícil, não terá emprego. Terá todo mundo passando dificuldades. E a terceira é, mesmo que tenha emprego, mesmo que tenha dinheiro, só comprará alguma coisa nessa época aqui quem tiver aceitado o número, a marca da besta. Caso contrário, você também não conseguirá comprar. O finalzinho do versículo que li vai dizer, e não danifiques o vinho e nem o azeite. Quando o texto fala para não danificar o azeite e o vinho, existem algumas linhas de interpretação. Alguém vai dizer que, embora as pessoas estejam passando fome, terá ainda uma parte da humanidade que estará vivendo as regalias. Outra parte vai dizer que, embora o mundo esteja com fome, a igreja não terá fome, e que o vinho é um símbolo do sangue de Jesus Cristo e que o azeite é um símbolo do Espírito Santo. E sabemos que o sangue de Jesus Cristo é que nos compra no mercado de escravo, é o resgate. E que o óleo é, sim, um símbolo do Espírito Santo por diversos atributos que ele tem, que já falei aqui no canal sobre os símbolos do Espírito Santo. Mas aí é que vem a situação. Por exemplo,
Se a igreja estará imune à situação, à fome nessa terra, a igreja não estará aqui nessa terra. A igreja já estará onde? No céu, nas bodas do Cordeiro. Aqui então falamos de pré-tribulacionismo. A igreja sobe antes da ação desse cavaleiro começar. Quando esse cavaleiro estiver agindo aqui na terra, a igreja estará lá no céu. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Então, enquanto aqui na terra terá uma grande fome, lá no céu a igreja estará participando das bodas do Cordeiro. É uma injustiça? Não. A porta da salvação se encontra aberta. Você tem a liberdade de escolher ser salvo ou não, aceitar a Jesus Cristo ou não, andar no caminho de retidão ou não. A escolha é sua. No próximo vídeo falaremos sobre o cavalo amarelo, o cavalo da morte. Esse cavaleiro é interessante porque ele diz que o Hades e a morte o seguia. Então estaremos falando no próximo vídeo do cavalo amarelo. Pessoal, se você não for inscrito no canal, se inscreva, dá o seu joinha aí se você gostou, comente o vídeo, fala se você concorda ou não. E Deus abençoe sua vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus.